Quando alguém fala pra mim que não gosta de poesia, eu falo, você não ouve Caetano, Chico? E aí você tem os pontos de fusão, como o Torquato Neto fazendo música que o Edu Lobo gravava depois, o Ali Salomão fazendo música que o Jardim Macalé musicava, e que são músicas que estão na nossa cabeça o tempo todo. Você já parou para pensar o quanto nós, brasileiros, que ouvimos samba, que ouvimos MPB, estamos acostumados à poesia? Pois essa ideia da poesia como uma coisa do dia a dia é um dos temas da entrevista deste episódio, em que eu converso com a editora e nova curadora da Flip, Ana Lima Cecílio, essa aí que falou no começo. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Tem gente que tem o maior preconceito com poesia, que acha que poesia é algo difícil, erudita, que nem dá para entender. Mas a poesia que é feita no Brasil hoje versa sobre temas super comuns do nosso dia a dia. Sobre objetos, conta histórias, faz piadas. Essa percepção é da Ana Lima Cecílio, que é uma super leitora e está há 20 anos no mercado editorial. Ela já atuou em diferentes frentes dessa área, da edição de livros até a função de livreira. E agora ela assume a curadoria da 22ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Aqui nesse episódio, ela conta o que ela está pensando para essa edição da festa. Ela fala como vê a poesia feita no Brasil hoje. Fala também sobre como seria bom que a literatura fosse mais próxima do humor. E aqui eu aproveito para dizer que ela é a maior fã de memes que tem. E termina a conversa dando ótimas dicas de como estimular a leitura em casa. Ouve aí meu papo com ela. Oi, Ana, que bom ter você aqui hoje no podcast da semana. Oi, Belle, imagina, é um prazer. Eu sou super ouvinte do podcast da Gama, adoro, e ainda mais para falar de poesia. Ana, você está há mais de 20 anos no mercado editorial, é uma leitora mais que assídua, eu diria ferrenha, e desde a infância, eu tenho fontes ocultas que me contaram isso, que desde muito pequena você devora todos os livros. Então eu queria saber qual é o lugar que a poesia ocupa nesse seu amor pelos livros, né? Tanto como editora, como livreira e como leitora. Bom, é verdade, eu sempre li muito e sempre li muito poesia. A poesia sempre chegou num lugar muito próximo de mim, assim. Talvez, Belle, pela coisa mais óbvia que é o som mesmo, né? Eu tinha uma coisa de ficar lendo mais de uma vez uns poemas, assim, e aí eu lia muitos clássicos brasileiros, né? O modernismo, principalmente, o Drummond, o Bandeira, que é muito meu querido, mas tinha algumas coisas da Cecília Meirelles, que eram coisas que chegavam pela escola. E eu lia, assim, 2 vezes o poema e ficava com o poema na cabeça, igual a gente fica com música, assim. E aí, ainda bem criança, eu lembro que apareceu um livro do Leminski em casa, assim, quando eu tinha uns 11 anos, que foi mais ou menos quando o Leminski morreu. E eu apaixonei de um jeito louco, assim, de entender essa facilidade da poesia, né? Porque eu acho que a gente tem uma espécie de um preconceito de achar que a poesia são as redondilhas e os sonetos e aquela ordem trocada e que é difícil entender poesia, mas depois do modernismo brasileiro, e aí principalmente depois que você passa por essa geração da poesia marginal, a poesia ela é esse estalo, né? Que a rima só vem confirmar uma coisa que você já estava vendo. Então, aí chegou a Ana Cristina César, o Leminski, e ela veio me dar essa facilidade, que bom, a gente se conhece há bastante tempo, você sabe o tanto que eu gosto de trocadilho, de piada, de coisas rápidas, assim. E a poesia chegou muito nesse lugar, né? Então, muitos anos depois, estudando filosofia, eu cheguei num filósofo do romantismo alemão, chamado Schlegel. E ele fala uma coisa sobre o xiste, que é o trocadilho, que é essa piada fácil, que eu acho que fala muito, que a poesia brasileira, essa do Leminski, da Ana Cristina César, tal, fala muito, ele fala assim, o xiste é como o surpreendente reencontro de 2 pensamentos amigos que não se viam há muito tempo.
Então, acho que, às vezes, as rimas do Leminski, elas têm aquele lampejo do... Como é que eu não pensei nisso antes? É tão óbvio e tão bonito e tão engraçado e tão inteligente. Então, né? Então, eu acho que a poesia chegou, assim, por mais que a gente costumeiramente possa achar que a poesia é uma coisa difícil, erudita e tal, pra mim, ela chegou num lugar muito de dar a mão pra literatura, assim, sabe? Falar... É legal, é bonito, tem música, e aí tem música brasileira, mas aí é um lugar que a gente pode explorar por outros lados, assim. Então me fala, que lugar a poesia deve ter na Flip? Isso é uma coisa que você já está pensando, pode falar? A gente tá pensando, né? A Flip agora tá num processo, assim, eu tô conversando com todas as editoras a gente tem uma urgência de entender primeiro quem são os estrangeiros que vão estar com a gente, porque tem os convites são mais cerimoniosos, né? Implicam viagens maiores, mas a gente está pensando uma programação assim, coisas de que eu quero falar. E certamente a poesia é um lugar que eu olho com muito carinho, porque eu acho que a gente vive um momento muito rico de literatura brasileira, né? Agora, assim, esses anos trabalhando em editora, porque eu sempre trabalhei em editora e esses últimos 3 anos eu estou trabalhando como livreira. E você me perguntou como que a poesia chega na minha vida. É engraçado, porque eu editei pouquíssima poesia na vida, mas eu sou muito leitora mesmo. E aí, nesses 3 anos de livraria, que foram os últimos 3 anos antes de sair para vir aqui para Flip, foi que eu comecei a entender, assim, claro, aí tem vários lugares, né? Tem uma poesia independente, tem as editoras como a Patuá, que é uma produção de poesia nacional super importante, mas tem também o Círculo de Poemas, que é um clube de assinatura que é muito precioso e que está fazendo um trabalho absolutamente fundamental. Eu acho que o Círculo de Poemas é uma coisa que vai ser lembrada em muitos e muitos anos por essa produção que eles estão conseguindo fazer. E as editoras menores, mas a Companhia das Letras com a sua coleção. Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito rico. Eu consigo ver uma geração de poetas, né? Porque às vezes você vê o poeta meio separado, né? Uma poeta imensa como a Hilda Hilst, por exemplo, que é uma poeta muito sozinha no mundo. Ela não tem uma escola, né? Fala assim, isso aqui é o pessoal da Hilda Hilst. Ela foi muito mãe de vários outros poetas, homens e mulheres que vieram depois, mas não tem uma geração da Hilda Hilst, de gente produzindo poesia que conversava com ela. Enquanto que hoje eu acho que tem muita gente que conversa, muitas mulheres. Eu acho que tem uma fase da poesia das mulheres, enfim, homens também, claro, mas acho que notavelmente essa poesia das mulheres brasileiras é muito poderosa hoje em dia. Mas e então o que você acha que é essa conversa? O que liga essa geração? O que eles têm em comum? Nessa geração tem poetas diferentes, mas eu acho que tem uma coisa que é muito bonita, que eu acho que ela fala um pouco disso que eu comecei, que a poesia brasileira é fácil nesse sentido, assim. É fácil porque ela tá voltada muito para coisas cotidianas, para conversas cotidianas, para uma coisa dos objetos, para um jeito de olhar o mundo com delicadeza, mas que é das coisas que estão dadas, né? Não tem... Então você pega, assim... A Laura Liuzzi, que acabou de fazer o poema do desaparecimento pela fósforo, mas a Alice Santana, que já tem uns 3 ou 4 livros que são belíssimos, a Ana Martins Marques, que talvez seja... A Marília Garcia, assim, todas essas mulheres, elas têm um jeito de olhar e de fazer uma poesia que às vezes é quase narrativa, porque elas vão contando pequenas histórias. E isso é um jeito de fazer uma aproximação do leitor com a poesia, né? Porque fala do mundo. Isso é um jeito. Agora, eu acho também que estão aparecendo livros muito poderosos de poesia que ficam atestando que poesia também não é só, como diz o Bandeira, não é sobre as virgens, as estrelas d'alva, né? Que é uma poesia mais social
e muito poderosa, como é a da Bruna Mitrano, que é uma menina que eu tô, assim, é um livro de poesia altamente visceral, assim, nesse sentido de contar, mas nesse sentido combina, porque ela tá falando da vida cotidiana. É que é uma vida cotidiana que a gente não tá acostumado a entender a poesia por aí, mas é fundamental. Então, eu acho que a poesia, ela também ela tem uma coisa lúdica, né, isso que eu falei, que é meio, como é que eu não pensei isso antes, que é te iluminar uma coisa que tá meio dada ali, mas ela também tem um poder muito grande de transformação, de denúncia das coisas, de abrir os olhos para coisas que você vai ficando anestesiado de tanto ver e que de repente a poesia ilumina, né? Acho que a Bruna Mitrano faz isso, acho que o Fabiano Calisto faz isso, o Tarso de Mello faz isso em grande parte, assim. Acho que o Rodrigo Lobo Damasceno faz isso. Ele tem um poema, um livrão, que chama Limalha, mas que é uma poesia fundamental, assim, para entender trabalho, para entender migração, para entender nordestinos em São Paulo, para entender um monte de coisa, assim, que eu acho que a gente fica um pouco anestesiado. E quando lê as poesias dessas pessoas, assim, você tem uma espécie de uma iluminação. Eu acho fundamental. Quando o seu nome saiu para Flip, eu li um texto no Globo sobre você e sobre o que você queria fazer. E aí eu achei muito, primeiro, interessante que você disse que queria levar seu olhar de livreira para Flip. E aí você falou dos temas que você acha importantes que estejam lá, né? Os temas correntes. Clima, política, fake news, um monte de coisa interessante, mas que leva a gente a pensar imediatamente em não ficção. Eu queria saber, primeiro, como é que você vai conseguir unir esses temas que são tão de não ficção, do jornalismo, do mundo corrente, com a literatura, e mais ainda, onde é que vai estar a poesia aí? Se a poesia chega ao clima, se ela chega a fake news. Eu acho, Beli, que a gente tem... Isso é uma coisa assim... A gente... Tô dizendo eu, você e todos os editores, né? Porque eu tô ainda nessa fase muito inicial de fazer escuta com as editoras e de... Claro, tem coisa que eu sei que eu quero, então você já chega pedindo. Mas as editoras também te devolvem muita coisa e falam... mas tem esse que a gente vai lançar, que eram coisas que nem estavam no meu mapa. Mas uma coisa muito curiosa, eu acho que é um preconceito que a gente tem, que acha que quando a gente vai falar de tema de atualidade, a gente tem que ir para não ficção. Como se só jornalistas ou pesquisadores ou especialistas pudessem falar de tudo isso que você disse, né? Clima... fake news, agora, por exemplo, essa coisa do Elon Musk ou 60 anos da ditadura, que as pessoas dizem que a gente, deixa isso passado, mas não, assim, quando você começa a olhar para a ficção e o que se produziu em tudo isso, a ficção, e aí eu incluo a poesia também, é muito rico. Também pensar que a literatura é um instrumento de reflexão, de contestação, de diagnóstico do real, é um jeito de olhar a literatura que tira ela um pouco daquele lugar meio, é perfumaria, né? Alguns desses poetas que eu citei, o Rodrigo Lobo Damasceno, a Bruna Mitrano, assim, eles são poetas, ou, para pensar numa geração mais velha, o Leonardo Frois, assim, né, nessa coisa do clima, da natureza, assim, são poetas que estão muito ligados no mundo, que o mundo os atinge de um jeito muito importante, assim. E a literatura, ela é reflexo disso, como é o cinema e como são as artes plásticas, né? Mas eu acho que a gente tem que é um exercício de todos nós, do mercado, de pensar o que é urgente nessas coisas também, né? E agora me fala então do olhar de livreira. O que isso significa? Eu fiquei tão curiosa. O olhar de livreira é porque, assim, eu trabalhei, sei lá, quase 20 anos passando em várias editoras. E trabalhei com todo tipo de gente, editora pequena, editora grande, editora mais sofisticada, editora mais comercial. E eu sempre foi muito o meu caminho trabalhar mais com os clássicos, né? Com os autores clássicos, ou que chegavam ali até a metade do século XX, mas ainda assim são autores clássicos. A última editora que eu tinha trabalhado era a Carambaia, e aí é um exemplo de uma editora que fala sobre autoritarismo, fala sobre genocídios, mas com livros que são mais antigos, que não são exatamente contemporâneos.
Quando eu fui para a livraria, eu acho que eu tive um olhar que se expandiu muito justamente por causa disso. Então, assim, a gente, na livraria, a gente olha para os livros clássicos e tem toda uma bagagem, e a gente sabe, por exemplo, da importância que é a 34 continuar editando os russos, e que isso é fundamental. Aliás, tem um livro do Irineu Franco Perpétuo que fala como ler os russos, e que ele faz uma análise sobre por que os russos viraram essa febre que eles são no Brasil, e que é fantástico, porque fala um pouco sobre a nossa crise existencial e de como eles respondem isso. Então, assim, lá na livraria a gente consegue olhar para os clássicos e ver o que interessa, como que as pessoas estão fazendo, mas, por outro lado, tem um olhar de, assim, sabe, o que as pessoas chegam no balcão da livraria e procuram. Então, que tipo de romance elas estão lendo? O que elas estão procurando da literatura? Quais são os livros de não ficção que são os mais vendidos? Então, quais as perguntas que as pessoas estão fazendo, né? Eu acho que, assim, é claro que a Flip tem um papel fundamental, que é de achar um autor que ainda não é conhecido no Brasil, e de você falar assim, putz, esse cara aqui tá falando coisas que pra gente é fundamental pensar agora. Então, vamos chamar porque ele tem muito o que dizer. Acho que tem essa coisa de apresentar alguém novo, mas tem também de dar um brindezinho pro leitor que tá lá, que tá lendo, que foi nos mais vendidos, que gostou e tal, e que ele quer ver o autor que ele leu e que fez sucesso, e de que todos os amigos dele estão falando, ele quer ver esse autor falar. E aí, assim, só pra terminar, tem uma coisa que é muito curioso, porque você vai nas livrarias diversas, principalmente essas pelas quais eu tenho tanto carinho, que é Megafauna, a Livraria da Tarde, a Livraria da Vila, a Livraria da Travessa, a Mandarina, a Ria Livraria, né? Cada uma que você vai, parece que você está entrando no mercado editorial completamente diferente, como se fosse em outros países. Porque tem o livreiro que vai fazer aquela seleção e que vai apresentar, e são livrarias muito diferentes, com muitas personalidades, que é uma coisa que quando você tinha um esquema das livrarias maiores, da Saraiva, da Cultura, você dá uma pasteurizada, você entra em todas e todas são mais ou menos iguais. Mas quando você chega nessas pequenininhas, que tem uma curadoria mais marcada, você vai vendo a personalidade das pessoas aparecendo, né? Isso é uma coisa que eu queria muito trazer para a Flip, assim, essas diversas livrarias possíveis também. Ana, agora eu queria retomar uma coisa que você falou lá no começo, né? Que é seu gosto por humor. E eu queria saber como é que você vê a influência de formatos que são muito da internet e das redes sociais na literatura. A gente vê alguns perfis dedicados a pequenos poemas, por exemplo, e até memes que contam histórias. Você acha que isso dá para relacionar de alguma maneira? Você acha que a literatura pode usar um pouco desses formatos e desse gênero, sei lá, o gênero mais de humor, né? Eu adoraria que a literatura fosse menos sisuda e mais bem-humorada. E adoraria que a internet como um todo tivesse essas pitadas de literatura, né? Agora, a gente está falando aqui de poesia, eu recomendo muito um perfil que chama O Poema Ensina a Cair, que é um perfil português, que eles fazem uma curadoria incrível. Entram vários brasileiros, assim, tem vários brasileiros que às vezes eles colocam, eles postam de um jeito muito bonitinho. E eu recomendo porque, assim, desde que eu comecei a segui-los, que já tem muito tempo, eles são assim, eles acho que postam todos os dias e aí parece que é uma pitada de poesia no dia. E eles vão assim, tem um que é mais lírica, tem uma que é mais engraçada, tem uma que é uma sacada genial, assim. Eu não sei quem faz, mas eu tenho uma imensa admiração por essa curadoria deles, assim. É um perfil português que é ótimo e aí eles apresentam vários poetas portugueses que são muito legais. Mas, enfim, eu acho que falta humor na literatura como um todo, né? Eu acho que se você pensar assim, qual o último livro que te fez rir? Não é tão óbvio quanto se você perguntar qual é o último que te fez chorar, qual é o último que te fez pensar uma coisa que você nunca tinha pensado. Agora, tem grandes autores que conseguem fazer esse equilíbrio entre um livro que seja profundo e bonito e que diga coisas importantes e que faça isso no registro do humor, né? Outra recomendação de podcast, aliás, é o podcast do Ricardo Araújo Pereira,
que é né, aquele coisa que não edifica nem destrói, essa é uma frase tirada do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele colocou numa coleção de humor que ele está editando na Tinta da China de Portugal. O que é uma quebra de estereótipo muito fundamental. A gente entender que o maior nome da nossa literatura, que é o Machado de Assis, ele vem desse lugar de humor, ele tá numa coleção de humor, ele é engraçado, né? Então, o Ricardo Araújo Pereira fala disso muito melhor do que eu, mas eu acho que é isso, assim, que ele tem vários episódios que falam por que é preciso ter humor, por que o humor é o que desconstrói o nosso medo, por que o humor é o que ajuda a gente a questionar as coisas, porque pensa por um outro lado, né? Tem um episódio sobre os bobos da corte que é comovente, assim, é muito engraçado, mas é muito emocionante também, porque é brilhante isso, né? O papel do humor. E aí, mais não digo, porque os meus nomes de humor eu tô pensando, ainda não posso falar de nenhum, assim, mas acho que vai ter sim. Outro tema que você tangenciou e que eu queria retomar é a música. Você, eu sei que também é grande conhecedora de música, especialmente de samba. E aí eu queria te perguntar se você acha que o samba e a música popular brasileira em geral ocupam um lugar que a literatura, o romance, ocuparam em outros lugares em outras épocas. Sei lá, o romance na Rússia, na França, no século XIX, estaria para eles como o samba, a música popular brasileira está pra gente. Faz sentido isso para você? O que você acha? Eu acho que faz demais. Eu acho que faz demais, porque a música... ela é para o brasileiro, né? Eu acho que algumas outras culturas têm essa valorização imensa, né, disso, assim. Por exemplo, os Estados Unidos do Cole Porter, né, dessa época, assim, que tinham grandes letristas e que isso era tratado com muito esmero. Mas a gente tem o samba, desde a década de 20, a gente tem os nomes tipo Noel Rosa e o Cartola... e, enfim, o Ismael Silva, é infinito, não adianta nem continuar falando. Até chegar num momento de produção, que é ali essa Golden Generation, né, que graças a Deus estão todos aqui, mas que é Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e tal, que é muito poderoso. Quando alguém fala pra mim que não gosta de poesia, eu falo, você não ouve Caetano, Chico e tal... né? E se a gente teve, há uns anos, o Bob Dylan ganhando o Prêmio Nobel de Literatura, escrevendo as coisas que ele escreve, é muito possível você imaginar que, sei lá, tivesse um prêmio literário brasileiro e tal, que considerasse a imensa contribuição dessas pessoas para a poesia brasileira, né? Eu acho que isso é muito marcante. E aí você tem os pontos de fusão, como o Torquato Neto fazendo música que o Edu Lobo gravava depois, o Ali Salomão fazendo música que o Jardim Macalé musicava, e que são músicas que estão na nossa cabeça o tempo todo, né? Assim, então tem vários momentos de interseção disso, e acho que tem uma grande riqueza. Só uma história que é curiosa, a gente, quando o Caetano fez 80 anos... eu trabalhava na Dois Pontos, na livraria Dois Pontos, e a gente fez um evento que chamava Além do Caetano. E a Companhia das Letras tinha acabado de editar um livrão do Caetano, que é aquele Todas as Letras, né? Acho que é isso que chama. E a gente chamou vários escritores e artistas, mas principalmente escritores, mas poetas também, e convidou eles a lerem um poema, uma letra como se fosse um poema. E isso é transformador. Bom, primeiro que é muito difícil você tirar a música, né? Você imagina, ler Circulador de Fulô sem a letra, assim. Mas quando você faz esse treino e lê uma letra do Caetano, você vê o poeta gigantesco que ele é. E que para em pé, né? Tem um texto nesse livro do Elcanaã Ferraz, que é um outro grande poeta, que é impressionante, assim, da beleza dos versos do Caetano. Eu acho que ele, Chico, Gil, eles não deixam absolutamente nada a dever aos grandes poetas que a gente teve, né, do modernismo, Drummond, Bandeira, acho que, enfim, são caminhos, são épocas diferentes, mas são grandes criações literárias, assim, sem dúvida. Eu não sei se as pessoas sabem, mas você é responsável também, um pouco, por ter trazido ao Brasil uma febre literária,
que é Helena Ferrante, não é? Foi. Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi esse trabalho, porque eu fico imaginando que além de uma novela boa, né? Novela que eu digo tipo Sim. Telenovela mesmo, né? Não o formato novela literário. Mas assim, além de ser uma novelão boa, ainda tem essa aura de mistério da autora. Como foi lidar com isso? Como foi editar essa obra? Como é que isso chegou a você ou você descobriu e foi atrás? É engraçado, porque eu tenho muito orgulho de ter feito isso, assim, mas não é exatamente um lugar onde eu trabalhava muito, né? Porque tem os editores que a gente chama de editores de prospecção, os publishers, que são os caras que ficam ligados no que acontece, o que foi o mais vendido, o que saiu uma matéria grande no New York Times, né? Tem essa vida do editor de prospecção, ela passa um pouco por aí, assim. E isso nunca foi muito o meu jeito de trabalhar. Mas eu fiz uma viagem para o exterior e vi que tinha uma coisa acontecendo, que em todas as livrarias que você entrava tinha aquela Helena Ferrante e tal. Fiquei curiosa. Aí comprei os livros, eu lembro que eu li o primeiro em inglês, eu li o Amiga Genial, o primeiro em inglês, e foi isso, eu li em 2 dias. Falei, cara, isso aqui é muito legal. E eu ainda tive uma dúvida que eu falava assim, eu não sei se é legal, porque ela tem um formato de romance do século XIX, um romanção, um romance de formação, a relação entre as duas amigas. Eu falei, será que eu tô antiga gostando disso? Mas eu fui percebendo que tinha uma febre gigantesca, inclusive as prateleiras das livrarias tinham assim, Ferrante Fever. E aí fui entender, quando eu cheguei no Brasil, fui entender quem que era essa mulher. Aí eu vi que ninguém sabia quem que era, mas estava muito respaldada, assim, foi uma coisa que eu quis trazer, mas estava muito respaldada pelo que estava acontecendo no mundo, né? Você via que em todos os outros lugares estava um super movimento. Quando eu falei para o meu diretor, na época, que eu queria comprar 4 livros de 400 páginas de uma autora que não existia, que jamais poderia vir para a Flip, que ninguém sabia que era e que precisava comprar os 4, ele falou, não, me pede outra coisa, né? Não vai dar. E eu lembro que eu falei para ele, por favor, eu nunca te pedi nada, mas compre os 4 e tem que comprar os 4, porque é uma tetralogia e tal. E insisti, ele falou, tá bom, então compra. Aí eu já queria os outros, ele falou, não, só os 4 para começar e depois mais um. Mas foi muito engraçado, porque a primeira pessoa que eu pensei para traduzir do italiano é o Maurício Santana Dias, que é um dos maiores tradutores desse país, assim. E o Maurício, quando eu escrevi para ele, falei, Maurício, comprei aqui uma italiana, queria o que você acha, tal. Ele falou, nossa, eu tô tentando vender há muito tempo esse livro aqui. Eu já falei com várias editoras e tal, porque eu acho que tinha essa dificuldade de você fazer uma aposta numa autora que é desconhecida, que são 4 livros e que, né, isso faz, sei lá, 12 anos. Então ainda a Ferrante não tinha esse lugar que ela tem hoje, né? E tem outros 2 autores também que você citou, que eu sei que são importantes na sua trajetória, né? Que é Balzac e a Hilda Ilst, que você inclusive escreveu um texto sobre ela maravilhoso na Gama, que eu deixo aqui a recomendação para todo mundo que estiver ouvindo a gente ouvir também, eu vou linkar no texto, que é lindo. Sobre os amigos, né? A convivência dos amigos, Sim, o Balzac aí é gosto pessoal total. E, assim, o Balzac é um autor, né, francês do século XIX, que ele fez um empreendimento que é uma coisa totalmente alucinante, assim. Ele escreveu A Comédia Humana, que é uma reunião, são 17 volumes, se eu não me engano, tem algo como, eu já soube isso de cor, mas tem algo como 220, 230 peças, né? Então, é assim, tem conto curtinho, tem novela um pouco maior e tem grandes romances como é o Ilusões Perdidas, que talvez seja o mais famoso e dos grandes romances do século XIX. E o Balzac, A Comédia Humana, se passa toda no século XIX. E vai e volta no tempo, mas sempre com os mesmos personagens. Então, ele é um grande sistema, né? Então, tem um agiota, que é o personagem principal em uma novela, ele é um coadjuvante na outra. Aí tem a prostituta, tem o jovem, que é o protagonista do Ilusões Perdidas, que vem do interior, e em outra novela ele tá velho, em outra novela ele tá
criança. E ele tinha uma coisa muito gananciosa de falar sobre todos os assuntos do século XIX. Então ele fala sobre dinheiro, sobre moda, sobre comida, sobre apostas, sobre economia, sobre esporte, sobre a situação das mulheres, sobre o divórcio, sobre cartório. Ele vai falando de todas as coisas no século XIX através da ficção. Então essa é uma paixão, eu morro de orgulho de ter feito isso lá na Globo Livros também. A Hilda tem uma coisa que é legal, assim, porque eu sou de Campinas, né? E a Hilda morava lá, na Casa do Sol, depois dos anos 70, de certa altura da vida dela. E eu lembro que eu era adolescente em Campinas e adorava pegar o jornal na casa da minha avó, que a minha avó que assinava o correio, e abrir, e era muito engraçado, porque tinha umas colunas que eram um mau humor de velha ranzinza, falando que era uma coisa dela, mas tinha dia que ela falava assim, hoje vocês precisam de poesia, e botava uns sonetos, uns poemas, aqueles poemas de amigo que ela fazia e tal. Então eu achava ela uma figura muito curiosa, assim, né, muito incrível e tal. Aí, anos depois, quando eu estava na faculdade já aqui em São Paulo, uma amiga minha, Maria Lúcia Cacciola, que era minha professora da filosofia, ela era amiga de infância da Hilda, assim. Ela era mais nova, mas conhecia a Hilda. E um dia ela me falou assim, não, você precisa conhecer a Hildinha, vamos lá na casa dela. E aí ela me levou e eu passei uma tarde na Casa do Sol, assim, com a Hilda já bem velhinha. A Hilda morreu em 2004, isso deve ter sido 2000, 2001. Eu muito jovem, assim, e tive ver um poeta em movimento, né? Quando não é seu amigo, mas ela tinha uma aura de poesia, assim, a Hilda, ela era uma figura muito impressionante. E aí, os anos passaram mais um pouco, e quando eu fui trabalhar na Globo, eu lembro que na entrevista, o meu então diretor, que estava fazendo entrevista comigo, que era o Marcos Strecker, que é foi jornalista da Folha há muito tempo, depois foi meu diretor lá, ele falou assim, eu não sei se você gosta, mas aqui a gente tem uma coisa que é muito importante pra gente, que seria do seu selo, que é editar a Hilda Hilst. Aí eu fiquei completamente louca. Eu falei, não, é pra mim esse trabalho, né? A Hilda é uma pessoa que ocupa a gente, assim, né? Uma excelente poeta, diferente de tudo que a gente falou aqui, mas essa paixão pela palavra, assim, que é muito impressionante. Eu já soube também, minhas fontes me contaram, que o seu filho também é grande leitor. E aí eu queria saber que conselho você dá para as mães que querem ajudar os filhos a descobrir esse mundo mágico, né? Como é que a gente mostra que a leitura é legal, como incentivar o filho, a filha a serem leitores também? Olha, eu tenho uma resposta bonita e uma resposta feia. Eu vou dar as duas. A bonita tem um cartunzinho desses da New Yorker, né? Que é tem uma mãe sentada com o livro e o filhinho sentado com o livro do lado. E no mesmo banco de praça, e tem uma mãe com o celular, com o filhinho com o celular. E a mãe com o celular pergunta para que tá com o livro, como que você faz para o seu filho ler? Então, acho que tem uma coisa, número 1, assim, que é exemplo. O que é engraçado, porque, assim, os meus pais liam muito. E eu tinha em casa, sempre teve livro, eles não trabalhavam com livro, eles são médicos, minha mãe era médica, meu pai mas eles sempre leram muito literatura, falaram de livro. Então, eu tinha uma coisa, assim, cara, eles trabalham tanto, se eles na hora de folga param e vão ler o livro e falam disso, deve ser muito bom. Por outro lado, também eu conheço grandes leitores, imensos leitores que não tinham ninguém por perto e que chegaram nos livros por conta própria, assim. Então, é meio misterioso o que faz, mas eu acho que o exemplo já ajuda bastante, assim. Agora, a resposta feia é que tem uns truques que eu fazia com meu filho que era assim... ele queria juntar dinheiro para comprar alguma coisa e tal. Ele falou assim, como que eu posso guardar dinheiro? Eu falei assim, bom, você escolhe o livro que você quiser, eu compro o livro que custa 40, 50 reais, e quando você lê inteiro, você ganha o valor do livro para você gastar com outra coisa. Porque é só uma isca, né? É uma isca que no segundo ele percebe que é legal pra caramba, que abre, que é um tempo que você descansa de tela, que é esse grande mal da humanidade, né? E que, enfim, eu acho que a literatura não é uma coisa assim, te deixa mais sábio, te deixa... É também,
mas é muito divertido, né? Eu gostaria muito que as pessoas tivessem, assim, a minha alegria. Eu sinto uma alegria imensa, assim, de ler um livro bom. Acho que tem livro para tudo, isso é uma coisa que a gente falava muito na Dois Pontos, assim. Para todo assunto que você se interessar, que você se preocupar, tem um livro que vai te ajudar. E essa coisa do hábito é impressionante, assim, que é quanto mais você lê, mais você vai querer ler, mais livro tem. Porque os livros, eles vão abrindo portas, é um prazer que não vai acabar nunca, né? Então pra mim dá uma calma, assim, em vez de dar uma angústia, de saber, eu nunca vou conseguir ler todos os livros, pra mim me dá até uma calma, fala, putz, tem todo o tempo do mundo, nunca vai acabar os livros que tem pra ler, assim, dá uma alegria. E Ana, depois de te ouvir falar tudo isso, é difícil entender como é que ainda tem gente que pode ter preconceito e mesmo ódio com livro, literatura e poesia, né? E eu acho assim, nesse tempo que a gente vive, se tem uma coisa que botou a gente nesse buraco que a gente ficou desses 4 anos, que eram... Porque, bom, eu não queria nem falar do Bolsonaro, porque eu acho que é uma coisa que ficou para trás, mas a gente está falando de livro e eu acho que é importante falar, assim. Teve lá no meio do governo Bolsonaro, ele acabou com o PNLD. Grande programa que sustenta 80% das editoras, sustenta porque é um programa extremamente bem feito, cheio de gente muito qualificada, que fazem isso há 30, 40 anos, com profissionais incríveis que vão escolher os livros que vão ser trabalhados nas salas de aula, e são livros que são distribuídos gratuitamente para alunos e professores da rede pública de educação. Então isso é uma coisa muito fundamental. E no governo Bolsonaro, aqueles ministros de educação deles acabaram com isso com uma canetada. E aí, um jornalista, naquela coisa do cercadinho do Bolsonaro, foi perguntar para ele, falou assim, é verdade que você acabou com o PNLD, né? E ele falou, eu não sei se acabou, mas isso aí precisa mudar porque os livros são um amontoado de muita coisa escrita. Ele falou essa frase. E eu assim, claro, é um horror, é um erro total, e é meio cômico, nessa coisa burra, cômica que tinha, assim. Mas eu acho que a gente caiu um pouco nesse buraco, nessa polarização, nesse negacionismo científico, nesse lugar do autoritarismo, de dizer que a ditadura não existiu, porque tem um jeito que eu acho que, assim... É um anti-intelectualismo, né? As pessoas têm orgulho de proclamar o seu ódio aos livros, assim. Então, isso é um lugar muito perigoso, porque livro é a cultura, livro é o conhecimento acumulado, enfim, a gente não pode ignorar esse imenso legado que a gente vai tendo ao longo dos anos, né? Então, eu espero que a gente esteja num momento de valorização dos livros. Eu acho que poesia é um bom começo. Se tem gente que não sabe, que queria ler, mas não sabe muito para onde começar, procura esses poetas contemporâneos. Procura a Laura Liuzzi, a Marília Garcia, a Ana Martins Marques, a Bruna Mitrano. Procura essas pessoas que vão te dar a mão e falar assim, olha só, poesia, procura o perfil que eu te falei, que é o Poema Ensina a Cair, que ali são os poemas bem curtinhos, que às vezes um vai te dar uma iluminada que você nunca tinha pensado e que pode ser muito precioso, assim. Ana, adorei essa conversa. Muito obrigada por ter topado. Beli, muito obrigada por chamar. Se quiser outros assuntos, vamos fazer um de meme. Aí eu venho. Vamos. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um tema bem quente do nosso mundo. A gente já falou bastante sobre literatura. Quem esteve aqui foi a poeta Bruna Beber, com quem eu também conversei sobre poesia e sobre o grande momento para as autoras mulheres no país. Sobre literatura, a gente conversou com a Bruna Dantas Lobato, que ganhou o National Booker Prize nos Estados Unidos pela tradução de A Palavra que Resta, um livro do Estênio Gardel. Falei também com a professora baiana Jéssica Oliveira, que criou o Clube de Leitura Preta e mudou a vida de crianças da escola pública onde ela trabalha. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!